E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula falará um pouquinho sobre problemas envolvendo funções exponenciais, certo? Então a gente vai aproveitar toda aquela aula que nós tivemos sobre potenciação, sobre as propriedades de potenciação, aproveitar também o De Olho no Obermep, episódio 6, que falou sobre potenciação, problemas com potenciação. A gente vai aproveitar tudo isso e nós vamos aplicar na resolução de problemas que envolvem funções exponenciais, que envolvem funções envolvendo potências, tá? A gente sabe que a função exponencial é um tipo de função onde a variável dela está justamente no expoente de uma potência. Tranquilo? Eu separei para hoje alguns problemas e a gente vai resolvê-los a partir de agora. Tranquilo? Começando aí por essa questão número 1, tá bom? É uma questão fácil, mas que precisa da sua interpretação, tá? A leitura do enunciado, ela se faz fundamental. Tranquilo? Então ele diz assim, ó: considere que em julho de 1986 foi constatado que era despejada uma certa quantidade de litros de poluentes em um rio e que, a partir de então, essa quantidade dobrou a cada ano. Ó, essa quantidade dobrou a cada ano. Se hoje a quantidade de poluentes despejados nesse rio é 1 milhão de litros, há quantos anos ela era de 250 mil litros? Olha só. Então, o que a gente leu aí? Que os despejos de poluentes foram ocorrendo nesse rio desde 1986. E que a cada ano, de um ano para o próximo ano, essa quantidade sempre dobrava. Ela sempre multiplicava por 2, certo? Hoje, vamos considerar o hoje como este ano. Neste ano, a gente tem um despejo aí de 1 milhão de litros. Eu quero saber quantos anos atrás esse despejo era de 250 mil litros. Então, vamos pensar assim. Se de um ano para o ano seguinte eu multiplico essa quantidade de poluentes por 2, de um ano para o ano anterior eu faço exatamente o contrário, não é isso? De um ano para o ano seguinte multiplica por 2. De um ano para o ano anterior vai fazer o contrário, vai dividir por 2, tá? Então, partindo dessa ideia, hoje a gente vai considerar como agora 1 milhão de litros. Um ano atrás, 500 mil. Porque, ó, o ano passado para agora, multiplicou por 2, dobrou. Então, desse ano para o ano passado, dividiu por 2, tá bom? Então, você tem 1 milhão de litros despejados hoje, um ano atrás, a metade, e mais um ano atrás, a metade de 500 mil. Ou seja, a gente chega aí aos 250 mil litros 2 anos antes do hoje. A pergunta que ele me faz, ó: há quantos anos esse despejo era de 250 mil litros? Considerando que agora o despejo é de 1 milhão de litros, o despejo de 250 mil litros ocorreu quando? 2 anos atrás. Ou seja, se a resposta é 2 anos atrás, minha resposta está na alternativa D. Tá vendo? Então, note que é uma questão simples, tá? É mais uma questão propriamente de interpretação do que de conhecimento de propriedades, tá? A gente só ia trabalhar com a ideia do ainda multiplica por 2, a volta divide por 2. De um ano para o próximo ano, multiplica por 2, dobra. De um ano para o ano anterior, faz o contrário. Então, avançando, dobra. Retornando, divide. Tranquilo? Então, uma questão bem facilzinha
bem simplesinha, eu acredito que não vai ter dificuldade nenhuma nessa daí, tá bom? Essa segunda questão já é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, tá? Porque vocês estão vendo aí justamente uma expressão exponencial, né? Ó, vocês estão vendo aqui uma expressão exponencial que a gente vai tentar entender qual o significado dela, tá bom? Para a gente entender o significado disso, a gente vai ter que dar aí uma lida no problema, ok? Então ele fala assim, ó, o valor V de um instrumento cirúrgico decresce exponencialmente, ou seja, diminui exponencialmente com o tempo t, de acordo com a expressão V igual a C vezes A elevado a t, em que A e C são constantes reais, ou seja, A e C são números, são valores fixos, são valores constantes, tá bom? Se esse instrumento foi comprado por R$ 12.000 e 4 anos após a compra, seu valor por R$ 8.000, eu quero saber a melhor aproximação para o valor 8 anos após a compra, ok? Então, vamos pensar assim, vamos pensar que esse instrumento foi comprado hoje, tá bom? Então, hoje começa a contagem de tempo. Começa a contar esse tempo T, ó, a partir de hoje, tá? Nota-se que esse T, ele está medido em anos, tá vendo, ó? Porque a única referência de tempo aqui é anos, tá? E que esse valor é dado em reais. Então, eu estou relacionando um valor em reais do instrumento com o tempo que se passa em anos, beleza? Bom, então a gente vai começar a contar o tempo de agora, de hoje. Vamos imaginar que a gente comprou esse instrumento hoje, e que hoje é o início da contagem do tempo. Então, a gente vai considerar que para t igual a 0, nós vamos ter um valor do instrumento R$ 12.000. Eu vou começar a contar o tempo a partir de agora. Então, se eu estou começando a contar o tempo a partir de agora, começa a contar do 0, tá? Então, nessa relação, valor do instrumento tempo, para o tempo 0, eu tenho um valor 12.000. Lembra lá da expressão que estava na tela anterior? V é igual a C vezes A elevado a T, não é isso? O que eu vou fazer nessa expressão? Eu vou trocar o valor do instrumento, que é o V, por 12.000, e vou trocar o T, que é o tempo, por 0. Então, se eu fizer essa substituição, ó, aqui no lugar de V eu tenho 12.000, isso é igual a C, que eu não sei quem é, vezes A, que eu também não sei quem é, elevado ao tempo, que é 0. Porque eu estou imaginando que o instrumento foi comprado agora. Eu comecei a contar o tempo a partir de agora, tá? Só que aí você vai lembrar o seguinte, ó. Lá do videozinho de propriedades de potenciação, a gente aprendeu que todo número elevado a 0, toda potência de expoente nulo, ela é igual a 1. Então, esse A elevado a 0 aqui vai ser igual a 1. Eu vou ficar, então, com 1 vezes C, que dá C igual a 12.000, tá? Porque esse A elevado a 0, lembrem, ele é igual a 1. Então, eu vou ter C vezes 1, ou simplesmente C, que é igual a 12.000, tá? Então, essa primeira informação me fez descobrir quem é a constante C, quem é o valor de C. Mas ele não quer só isso. Ele quer saber, o objetivo da questão, a gente leu lá o enunciado, é descobrir quanto que esse instrumento vai me custar 8 anos após a compra. Então, achar essa constante aqui não é o suficiente para mim. Eu vou ter que usar as outras informações. E aí, uma outra informação que a gente viu que é interessante no problema foi a seguinte: que 4 anos após a compra, o valor do instrumento cai para R$8.000. Lembra que você viu lá? R$8.000, 4 anos após a compra, tá certo?
Então, você vai ter o valor 8.000 e o tempo igual a 4. Vai substituir o V por 8.000 e vai substituir o T por 4. Além disso, você já pode dizer que esse C também é 12.000, ó. Foi a informação que você achou agorinha, tá? Então, posso substituir essas três coisas. O V, o T e o valor de C. Se eu substituir os três, vai ficar assim, ó. O V é 8.000 igual ao C, que é 12.000, vezes o A elevado ao tempo, que é 4. Ok? Posso cortar 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro, para ficar mais fácil. E esse 12 aqui, ó, que está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, o A quarta vai ser o quê? 8 dividido por 12. Eu posso simplificar essa fração aqui, não posso? Posso dividir lá em cima por 4, dá 2. E aqui embaixo por 4, dá 3. Conclusão, o A elevado à quarta é 2/3, tá? Preciso achar o valor de A? Não preciso, tá? Basta deixar esse A à quarta aqui. Por quê? Porque o meu objetivo é descobrir o valor do instrumento 8 anos após a compra. Ou seja, eu quero saber o valor desse instrumento quando o T for igual a 8. Note que agora eu não tenho o valor, né? Nos dois casos anteriores eu tinha o quê? Eu tinha o valor, eu tinha o tempo, e nesse segundo exemplo eu ainda tinha o valor dessa constante C, tá bom? Nesse caso aqui eu não tenho o valor, que é justamente o que ele quer que eu descubra, eu não tenho o valor do instrumento. Eu sei que a constante, como o próprio nome diz, não muda, então ela é 12.000. E eu sei que o T é 8. A única coisa que eu sei é isso, que a constante C é 12.000 e que esse T é 8. Então, se eu pegar a minha expressão V igual a C vezes A elevado a T, que foi dita no enunciado, e substituir esse T por 8 e essa constante por 12.000, vai ficar assim, ó. Não sei quem é o valor. A minha constante C, ela é 12.000. Como ela é constante, é um valor que não muda, tá bom? E eu tenho aqui A elevado ao tempo, que é 8. Mas vamos pensar um pouquinho. O que seria esse A elevado à oitava? O que seria esse A elevado à oitava que aparece aqui, ó? Esse A elevado à oitava, pela definição, você sabe que é o A multiplicado 8 vezes. Então, você teria que multiplicar o A 8 vezes para chegar nesse valor aqui. Tá, Wagner, mas eu não tenho o valor de A. Certo, você não tem o valor de A, mas você tem o valor de A à quarta, que é o A multiplicado 4 vezes. Então, você poderia adaptar esse valor aqui, A à quarta, para usar aqui em A oitava. De que forma? Olha, se eu estou multiplicando o A 8 vezes, eu poderia muito bem multiplicar 4 vezes e depois mais 4 vezes. 4 vezes mais 4 vezes dá 8 vezes, né? Lembra que na multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes? Então, multiplicar o A 8 vezes é a mesma coisa de multiplicar o 4 vezes e depois outras 4 vezes. Onde esse A à quarta, observem aqui embaixo, ó, você já tem esse valor. Então, basta que você substitua cada A à quarta desse pelo valor que você acabou de encontrar, que é 2/3. Tá? Para achar esse valor aqui, ó, a gente pode multiplicar os numeradores, esses 3 de cima, e pode multiplicar os denominadores, esses 2 de baixo. Então, eu vou ter 12.000 vezes 2 dá 24.000, vezes 2 dá 48.000. E embaixo eu tenho 3 vezes 3, que dá 9. Eu ainda poderia ter simplificado, né? Ó, 12.000 por 3, que dá 4.000. 4.000 vezes 2, 8.000. Vezes 2, 16.000 sobre 3. Tá? Seria a mesma coisa de 48.000 sobre 9.
né? Dividindo isso aqui, você vai encontrar um valor de R$ 5.333,33. Se você percebeu bem, quando a gente lê o enunciado, ele falou no valor mais próximo, o valor que mais se aproxima. Então, eu vou buscar a alternativa que esteja mais próxima desse valor, que no caso é a alternativa C, que fala em R$ 5.330. Tranquilo? Então, essa questãozinha aqui, ela já te deu uma expressão exponencial, né? V igual a C vezes A elevado a T, onde V é o valor do instrumento, T é o tempo, A e C são valores fixos, são valores constantes. Então, você precisava, a cada informação trazida pelo problema, relacionar os valores e descobrir novas informações. Então, ele deu algumas informações, começou da expressão e começou relacionando cada valor com o tempo, e a cada cálculo que nós fomos fazendo aqui, a gente sempre foi descobrindo alguma informação nova que permitiu lá no final eu chegar ao objetivo da questão, que era justamente achar o valor do equipamento 8 anos após a sua compra. Tá? Esse tipo de questão confunde muito, porque fique bem claro que no enunciado dessa questão, ele falou num decaimento exponencial, tá bom? Ou seja, o decaimento segundo uma função exponencial. Só que você tem um outro tipo de decaimento, que é o chamado decaimento linear, que seria um decaimento proporcional. Então, se por um acaso, o decaimento do preço desse instrumento ele fosse linear, ele fosse proporcional, seria até mais fácil para você resolver o problema. Por quê? Porque começa hoje com 12 mil, 4 anos desvalorizado R$ 4.000, sendo um decaimento linear, proporcional, 4 mil em 4 anos seria a mesma coisa que 1.000 a cada ano, não é isso? Então, em 8 anos, teria desvalorizado 8 mil, a resposta, então, seria R$ 4.000. Que, inclusive, se você observar bem, tem essa alternativa lá na mente para aquele desavisado que não percebe que essa desvalorização, que esse decaimento do preço, ele é exponencial e não linear, tá bom? Então, presta atenção nisso aí. Decaimento exponencial é um decaimento que começa mais intenso e depois vai reduzindo. O decaimento linear é um decaimento proporcional. Então, ele vai decaindo, vai diminuindo sempre o mesmo valor a cada intervalo de tempo, tá? Então, cuidado para não confundir um decaimento, um tipo de observações feitas. Vamos aqui para a questão 3, que é uma questão mais teórica, tá? Vai levar em o que é uma função exponencial, o que é uma função onde o expoente de uma potência é variável, tá? A característica de uma função exponencial é justamente essa, tá? Está no expoente de uma potência, tá? Então, nessa questão 3, a gente vai ter que usar a definição do que vem a ser, que a gente chama de condição para que a função exista, ou condição de existência, tá legal?
Para que f de x igual a k menos 8 elevado a x seja uma função exponencial, os valores de k pertencentes aos reais são... Gente, essa definição que eu vou trazer para vocês agora, ela vai servir tanto para a função exponencial, como também para a função logarítmica, que nada mais é do que a função inversa da exponencial, tá bom? Então, o que serve para a exponencial também serve para a logarítmica. Tudo bem? A logarítmica, tudo bem? Então, vamos lá. Guarda na sua cabeça que a função exponencial, para que ela exista, a base dela tem que ser positiva, ou seja, maior do que zero, e não pode ser 1, tá? Então, de novo, para que uma função exponencial exista, a sua base tem que ser positiva e não pode ser 1. Ou seja, ela é maior do que zero e diferente de 1, certo? Então, para eu definir uma função exponencial como válida, a sua base tem que ser um número positivo, ou seja, maior do que zero, e não pode ser 1, tem que ser diferente de 1, tá? Notem que a minha base aqui é o k menos 8, ó. O expoente é x, eu considero como base aqui o que está mais próximo do expoente. Aqui o que está mais próximo do expoente é quem? É o parênteses. Então, tudo que está dentro dele é a base. Então, nesse caso, a base é k menos 8. Para que essa função seja exponencial, o k menos 8 tem que ser positivo, tem que ser maior do que zero. E aí, o que, é que eu vou fazer aqui? Ó? K menos 8 igual... K menos 8 maior do que zero, igual a zero, não. Maior do que zero, porque tem que ser positivo. Esse menos 8 passa para o lado de lá, fica mais 8. Certo? Então, essa é a primeira condição. A base ela tem que ser positiva. Então, k menos 8 tem que ser maior do que zero. Todo número positivo é um número maior do que zero. Tá? Você isola o k, passa o menos 8 para lá e vai ficar mais 8. Então, k maior do que 8. Mas isso não é o suficiente. Além disso, essa base tem que ser diferente de 1. Ela tem que ser maior do que zero, ó, positiva, e não pode ser 1. E para aí não ser 1, para ela não ser 1, ó, esse menos 8 passa para lá, mais 8, 1 mais 8, 9. Ou seja, o k não pode ser 9. Tá? Conclusão, o k tem que ser um número maior do que 8 e não pode ser 9. A base tem que ser um número positivo, ó, maior do que zero e diferente de 1. Tá? Tanto nessa inequação como nessa desigualdade, ó, você isolou o k, passou o menos 8 para o lado de lá, somando. Na de cima, na desigualdade de cima, você tem 0 mais 8, que dá 8. Na de baixo, você tem 1 mais 8, que dá 9. Ou seja, o k é maior do que 8, diferente de 9. Respostinha letra A. Ok? Tranquilo aí? Alguma dificuldade até aí? Espero que não, tá bom? Mas, tendo dificuldade, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Essa aula ocorre ao vivo, e se você não está assistindo ela ao vivo, posteriormente você também tem a possibilidade de colocar os comentários aí para mim tentar esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos fazer mais uma questão para a gente encerrar a nossa aula de hoje. E aí uma outra questão que também vai trabalhar as propriedades de potências, tá? Ó, eu tenho uma função f de x e eu tenho dois números a vezes o f de b. Se isso aqui é uma verdade, o que, que eu posso afirmar? Qual dessas afirmações aqui será a correta? Então, primeiro, eu tenho uma função f de x e eu preciso, para satisfazer essa igualdade, determinar quem é f de A
e quem é f de b. Só que para determinar f de a e f de b, eu tenho que ver o que mudou da função original para a função particular. Ó. O que mudou de f de x para f de a? E o que mudou de f de x para f de b? Né? Lógico que você vai me dizer que ele está trocando a variável x por número a, no primeiro caso, e está trocando a variável x por número b, no segundo caso, tá? Veja que esse a e esse b são números, tá certo? Então, eu vou fazer a substituição da variável x por a, para achar f de a, e por b, para achar f de b. Na igualdade, eu ficaria com isso aqui, ó. F de A igual a 4 vezes F de B. Quem é o F de A? Eu vou pegar a minha função, ó, e trocar o x por A. Então, vai ficar 2 elevado a 2A mais 1. Percebeu? Se para F de x eu tenho 2 elevado a 2x mais 1, para F de A é só trocar o x pelo A. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 2A mais 1. Tá bom? Tá aqui o F de A. Que é igual a 4 vezes... Quem é o f de b? Eu pego a minha função f de x e troco o x pelo b. Trocando o x pelo b, 2 elevado a 2b mais 1. Beleza? Até aí tranquilo, né? A gente só substituiu o x pelo a para achar o f de a e o x pelo b para achar o f de b. E eu já joguei na igualdade que ele me deu aqui como condição do problema. Tranquilo? Segundo passo, as propriedades de potenciação só se aplicam a potências de mesma base. Então, aqui eu tenho base 2, ó, nessa primeira potência do lado esquerdo, e nessa última potência do lado direito também tenho base 2. Aqui, ó, nessa primeira do lado direito, aqui eu não tenho base 2, mas eu posso colocar na base 2. Então, ó, tem um problema com função exponencial ou com função logarítmica, primeira ideia que você deve ter, tentar igualar as bases. Nesse caso, eu posso igualar as bases como? Dizendo que esse 4 é 2 vezes 2, ou seja, é 2 ao quadrado. Então, o que mudou do passo anterior para esse passo agora? Eu troquei o 4 por 2 ao quadrado. E aí, ó, note que agora sim as minhas potências estão todas na mesma base. E que do lado direito eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Que eu vou fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Então, eu vou repetir a base, que é 2, e vou somar 2b mais 1 mais 2. Ó, 2b vai permanecer como está, e 1 mais 2, ou 2 mais 1, dá 3. Tranquilo até aí? Próximo passo. Percebam que isso aqui é uma igualdade. E eu canso de falar para vocês, quando você tem uma igualdade, você tem um equilíbrio. Então, se você coloca uma mesma coisa dos dois lados da igualdade, ou retira uma mesma coisa dos dois lados da igualdade, ela permanece igual. Então, feito isso, eu posso cancelar muito bem a base 2 de um lado, a base 2 do outro. Estou cancelando a mesma coisa dos dois lados. E aí, o que me sobra é algo bem mais simples, né? Ó, eu vou ficar com 2a mais 1 do lado esquerdo e 2b mais 3 do lado direito. Tá? Eu agora só preciso me preocupar em adequar essa igualdade com uma das respostas, com um dos itens que ele me traz aqui. E aí vocês estão percebendo o seguinte, que ele está nessas opções todinhas, todas elas, ele está deixando as variáveis de um lado da igualdade e os números não variáveis do outro lado. Eu vou fazer absolutamente a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2b para o lado esquerdo e eu vou passar esse 1 para o lado direito. Lembrando que o 2b passa para a esquerda menos 2b e o 1 passa para a direita menos 1.
Então, vai ficar 2A menos 2B, 3 menos 1. Ó, 2A menos 2B, como eu não sei quem é A e nem quem é B, vai continuar 2A menos 2B. Do lado direito, eu posso dizer que 3 menos 1 é 2. É isso? Mas ainda não está batendo com uma das afirmações. Certo? Não está batendo, de fato. Mas aí é que entra a malandragem. Você vai perceber o quê? Ó, coeficiente par, coeficiente par, coeficiente par. Todo número par eu posso dividir por 2. Então, eu posso dividir a equação todinha de um lado e do outro por 2. Dividindo por 2, eu vou cancelar todos esses 2 aqui, ó. Então, vai me sobrar o quê? A menos B e 2 dividido por 2, que dá 1. E aí sim eu encontro a minha resposta certa, que é a resposta constando da alternativa E. Tranquilo? Então, essa foi a nossa primeiro ano do ensino médio, tá? E se refere à 8ª questão do material de revisão, do nosso primeiro material, tá? Então, se você teve dúvida aí nessa questão, bora ver a resolução dela, certo? Olha o que ele diz aqui, ó. Suponha que, após T dias de observação, a população de uma cultura de bactérias é dada pela expressão P de T igual a P0 vezes 2 elevado a 0,05T, na qual P0 é a população inicial da cultura, ou seja, a população no instante T igual a 0. Eu quero saber quantos dias serão necessários para que a população dessa cultura seja o quádruplo da inicial. Ou seja, eu quero saber qual o valor de T para que o valor da população saia de P0 e vá para 4 vezes P0, que é o quádruplo da população inicial. Veja aqui, ó, P0 é a população inicial e eu quero saber em que momento eu vou chegar a 4 vezes essa população inicial, a 4 vezes esse P0, tá certo? Então, o que a gente pode concluir após a leitura desse enunciado? Eu posso concluir que a população, em função do tempo, é P0 vezes 2 elevado a 0,05T, e eu posso também concluir que o que ele quer que eu determine aqui é um momento onde a população vai atingir o quádruplo da população inicial, ou seja, um momento T, onde eu vou ter uma população 4 vezes P0. Então, se a gente notar bem, essa expressão de cima é o valor de P de T. E essa de baixo também é o valor de P de T. Como P de T é igual a P de T, esses dois valores aqui só podem ser iguais. Então, eu igualo eles. Eu digo que 4 vezes P0 é P0 vezes 2 elevado a 0,05T. Por quê? Porque esse valor aqui da esquerda é P de T e esse valor da direita também é P de T. Como P de T é igual a P de T, então 4P0 é igual a P0 vezes 2 elevado a 0,05T. Tá legal? Tem uma igualdade e tenho um mesmo valor dos dois lados. Ó. Perceba que eu tenho P de 0 de um lado, P de 0 do outro. Eu posso cancelar o P0 de um lado, P0 do outro. Cortando o P0 de um lado, P0 do outro, o que me sobrou? Sobrou aqui, ó, 4 igual a 2 elevado a 0,05T, certo? Só que tem um detalhe, potências, para a gente trabalhar as propriedades, é necessário que a gente iguale as bases, tá? Então, precisa igualar as bases das potências aqui, ó. A ideia é você sempre transformar a maior base para a menor. Na maioria das vezes, esse é o melhor caminho, tá? Então, eu posso dizer que o 4 é 2 vezes 2, ou melhor, posso dizer que o 4 é 2 ao quadrado. E aí, esse 4 sendo transformado em 2 ao quadrado, ó, você percebe que as bases foram igualadas. Bom,
se eu tenho uma igualdade de potências e as bases são iguais, eu posso também cancelar essas bases, ó. Corta a base 2 de um lado, corta a base 2 do outro, e vai sobrar o quê? Que 2 é igual a 0,05t, ou que 0,05t é igual a 2, certo? Como eu quero saber a quantidade de dias, como eu quero saber o valor desse t, o 0,05 que está multiplicando vai passar dividindo, tá? Então, eu vou ter 2 dividido por 0,05. Para facilitar um pouco a história, o que é que eu posso fazer, ó? Volto 2 casas decimais no número de baixo e volto 2 casas decimais no de cima, tá? Então, 2 dividido por 0,05 é a mesma coisa que 200 dividido por 5. Porque, ó, no de cima eu volto 2 casas com a vírgula e no de baixo eu volto 2 casas com a vírgula também. Fiz a mesma alteração em cima e embaixo, não alterou o resultado. E agora eu tenho uma divisão mais fácil, que é 200 dividido por 5, ou 40. Como esse 40 é o valor de t, ó, e observe, ele está sendo medido em dias, então vai levar 40 dias. Ele perguntou aqui quantos dias serão necessários. Serão necessários 40 dias. Eu encontro a minha resposta bem aqui, ó, na alternativa C, tá bom? Então, mais uma questãozinha aí de dúvidas de vocês, que a gente resolve de uma maneira bem simples, que eu acredito que vocês tenham compreendido essa resolução, tá? Mas se por um acaso tiver dúvida, coloca aí a dúvida de vocês nos comentários e a gente tenta esclarecer isso, tá bom? Vocês, essa questão é uma questão desafiadora, tá? A questão da sobre logaritmos, tá? Então, vamos ver aqui na tela. Olha o que ele diz. Se x e y são números reais, tais que 2 vezes o logaritmo de x menos 2y na base 10 é igual ao logaritmo de x na base 10 mais o logaritmo de y na base 10, qual é o valor de x sobre y? Tá? E aí ele tem as opções, tranquilo? Só que antes da gente resolver essa equação envolvendo logaritmos, a gente tem que lembrar da condição de existência do logaritmo, que diz o seguinte, que o logaritmando, que é esse valor aqui de cima, que seria o resultado da potência, né? Ele precisa ser positivo e a base precisa ser positiva e diferente de 1, tá bom? A base, como ela é 10 em todos os logaritmos, já garante que ela é positiva e diferente de 1, tá? Mas como nos logaritmandos, aqui nessa parte das potências, eu tenho valores variáveis, eu preciso garantir, primeiro, que esse x e esse y sejam positivos, ou melhor, maiores do que zero, mas eu preciso também garantir que esse daqui, ó, x menos 2y, seja maior do que zero. E aí, trabalhando com essa desigualdade, passando esse menos 2y para o lado direito, é o mesmo de dizer que x é maior do que 2y, tá? Observando que eu quero o valor de x sobre y, esse y que está multiplicando de um lado, poderia passar para o outro lado dividindo, então x dividido por y teria que ser maior do que 2, certo? Então, garantindo pela condição de existência que o x sobre y tem que ser maior do que 2, eu já descarto de cara letra A e letra B, tá bom? Então, veja, só analisando a condição de existência, eu já descarto duas possibilidades, tá? Porque o x sobre y tem que ser maior do que 2. Então, ele nem pode ser menor do que 2, nem igual a 2, tá? Ele só pode ser maior. E aí entraria uma dessas possibilidades aqui. Ou x sobre y é 3, ou é 4, ou é 5. Tranquilo? Para a gente descobrir que valor é esse, agora a gente vai para as
propriedades, tá bom? E nas propriedades a gente vai ver o seguinte, ó. Lembra que, por definição, o logaritmo ele é um expoente. Aqui, quando eu tenho duas vezes o logaritmo de x menos 2y na base 10, perceba que eu estou multiplicando expoentes, ou seja, isso pode se transformar em uma potência de potência. Quer dizer que esse expoente 2 vai subir para cá, ó. Ele vai sair daqui, ó, esse 2 é um expoente, ele vem para cá, ó. E aqui eu tenho uma soma de expoentes, que seria uma multiplicação de potências de mesma base. Então, isso aqui eu vou transformar num logaritmo só, onde eu vou ter a multiplicação de x com y. Vai ficar assim, ó. O 2, que estava aqui, ó, multiplicando o logaritmo, subiu como expoente, porque isso aqui é uma potência de potência. E o logaritmo x mais o logaritmo y, como ele é uma soma de expoentes, eu transformei em um produto de potências de mesma base. Tranquilo? Então, eu tenho uma igualdade aqui, onde eu tenho o logaritmo na base 10 de um lado e o logaritmo na base 10 do outro. Tá? Se eu tirar esse logaritmo de ambos os lados, o que é igual vai permanecer igual. Tá? Então, eu posso eliminar esse logaritmo decimal dos dois lados para tentar tornar a minha igualdade mais simples. E aí eu vou ficar com isso aqui, ó. X menos 2y ao quadrado é igual a x vezes y. Tá bom? Desse lado esquerdo, eu tenho um produto notável, né? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes x vezes 2y, que dá menos 4xy, mais o quadrado do segundo, ó. O quadrado do segundo é o quadrado de 2 e o quadrado de y, tá bom? Então, vai ficar 4y ao quadrado. Isso é igual a xy, que é a mesma coisa que x vezes y, beleza? Esse x vezes y que está aqui sozinho do lado direito, eu vou mandar para o lado esquerdo. Ele vai passar subtraindo. Então, eu vou juntar ele com esse menos 4xy. Vai ficar menos 4xy menos xy. Vai ficar, então, x quadrado menos 5xy mais 4y ao quadrado igual a zero. Tranquilo? Chegando aqui, eu tenho uma equação de segundo grau, mas com duas variáveis. Tá? E aí a gente vai precisar criar um artifício para tentar encontrar a nossa solução. Por quê? Com uma equação e duas variáveis, eu não consigo resolver, tá? Eu vou precisar criar aí algum artifício para tentar reduzir isso para uma variável só e aí sim resolver. Só que eu vou observar que o que ele está me pedindo aqui não é o valor de x e nem o valor de y, é o valor de x sobre y. Então, se eu tivesse um jeito de forçar aqui o aparecimento do x sobre y, eu conseguiria reduzir isso a uma variável só, tá? Como eu quero forçar o aparecimento do x sobre y, por que não dividir todo mundo aqui por y ao quadrado? Porque dividindo por y ao quadrado, aqui eu vou ficar com um x quadrado sobre y quadrado. Aqui eu vou ficar com um x sobre y, porque um y de baixo vai cancelar um y de cima. E aqui o y quadrado de cima cancela o de baixo, tá bom? Então eu fico com uma equação que depende somente de x sobre y. Então é isso que eu vou fazer na próxima tela, tá? Eu vou pegar essa equação que a gente obteve como resultado aqui no final da primeira tela, e na segunda tela eu vou dividir todo mundo de um lado e do outro por y ao quadrado. Dividindo por y ao quadrado vai ficar assim, ó. X quadrado por y quadrado. Aqui, quando eu dividir por y ao quadrado, um y de baixo vai cancelar esse y de cima. Então, vai ficar menos 5 vezes x sobre y. E quando eu dividir esse aqui por y ao quadrado, o y quadrado que eu estou dividindo vai cancelar esse y quadrado de cima, tá? Do outro lado, 0 dividido por
qualquer número dá zero. Beleza? A ideia posterior é chamar esse x sobre y de uma variável k qualquer. E aí observe que aqui, ó, o x quadrado sobre y quadrado é o x sobre y ao quadrado. Eu poderia colocar esse quadrado em evidência, tá? De modo que na troca de x sobre y por k, isso aqui seria k quadrado, menos 5 vezes isso aqui que eu estou chamando de k, mais 4 igual a zero. Percebeu que agora eu reduzi para uma variável só? Ficou uma equação de segundo grau simples, tá? Uma equação de segundo grau que eu posso resolver aí por Bhaskara, mas que eu posso também resolver por soma e produto, tá? Eu tenho aqui o meu coeficiente A valendo 1, meu coeficiente B valendo menos 5 e meu coeficiente C valendo 4, tá? Essa equação vai ter duas soluções, a soma dessas soluções é menos B sobre A e o produto é C sobre A, tá? Então, a soma das soluções seria menos 5 sobre 1 e o produto 4 sobre 1. Quer dizer, a soma é 5 e o produto é 4. Eu precisaria, então, só encontrar dois valores de K, que é a soma dê 5 e a multiplicação dê 4. Testar dois valores, que é a soma dê 5 e a multiplicação dê 4. Fácil. K pode ser 1 ou K pode ser 4. Por quê? Porque 1 mais 4 vai bater na soma, que é 5, e 1 vezes 4 vai bater no produto, que é 4. Tá? Agora, lembrando que esse K é o quê? É o x sobre y. É o que eu estou querendo descobrir no meu problema. Então, o x sobre y pode ser 1 ou o x sobre y pode ser 4. Só que tem um detalhe. Lá na primeira tela, lembra que quando a gente jogou a condição de existência, a gente chegou à conclusão de que o x sobre y tem que ser maior do que 2? Então, se esse x sobre y tem que ser maior do que 2, essa resposta aqui não serve, ó. Essa resposta 1 não me serve. Se ela não me serve, vai servir qual? A segunda. A primeira não me serve por quê? Porque 1 não é maior do que 2. Então, x sobre y igual a 1 não serve. Mas a outra serve, porque 4, sim, é maior do que 2. Então, a nossa resposta é x sobre y igual a 4. A alternativa D, tá bom? Então, o legal dessa questão é que, além de você trabalhar com a condição de existência e trabalhar com as propriedades, você também precisa trabalhar com artifícios matemáticos. Por quê? Porque vai chegar um momento que a tua equação vai ter duas variáveis. E aí, com essas duas variáveis, você não tem condições de resolvê-la, tá? O artifício faz com que a gente reduza isso para uma variável só e daí encontre a solução. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí da resolução, tá? E a gente... E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Minha gente, o que a César Rio aprontou com a galera desse concurso? Olha só, questãozinha bugante de logaritmos aí, tá? E a gente vai resolver, porque a gente não pode correr nessas questões, não. A gente tem que enfrentar, tá bom? Apesar de elas serem um pouco mais desafiadoras, a gente tem que correr para cima. Vamos que vamos. Então, tá aí o comentário de mais uma questãozinha da Sesgranil que eu resolvi colocar separadamente, tá? Algumas questões da Sesgranil a gente vai colocar em vídeos separados, porque realmente elas são especiais, beleza? Então, vamos ver o que diz esta daqui, ó. A movimentação de cargas realizada pela empresa X em 2017
gerou uma renda líquida de 20 milhões de reais, enquanto sua principal concorrente, a empresa Y, anunciou no mesmo ano uma receita líquida de 10 milhões de reais. Apesar dessa diferença, um analista observou que a receita líquida anual da empresa X tem apresentado nos últimos 3 anos uma taxa de crescimento de 8% ao ano em relação ao ano anterior, bem abaixo da taxa de crescimento de 14% ao ano apresentada pelas receitas líquidas da empresa Y no mesmo período. Assim, considerando-se as aproximações fornecidas no quadro a seguir, o valor que mais se aproxima do tempo mínimo necessário em anos para que a receita líquida da empresa Y ultrapasse a receita líquida da empresa X é igual a... E aí no quadro ele traz essas informações aqui, ó. O logaritmo de 2 na base 10, o logaritmo de 3 na base 10 e o logaritmo de 114 também na base 10. Tranquilo? Observe o seguinte, nós temos duas empresas. Uma empresa X, que está com uma receita inicial, vamos chamar assim de inicial, de 20 milhões de reais e que vai aumentando aí 8% a cada ano em relação ao ano anterior, tá? Então, se é 8% ao ano em relação a cada ano anterior, você tem aí um crescimento exponencial, tá? E a empresa Y, ela tem um valor inicial, uma receita líquida inicial aí de 10 milhões e um aumento a cada ano, tá? Também exponencial de 14% ao ano. Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, ó. Essa receita de Y, ela tá menor do que a receita de X inicialmente. Ele quer saber em quantos anos a receita líquida de Y vai ultrapassar a receita líquida de X, tá? Então, em 2017, X está com 20 e Y está com 10. Só que Y está crescendo uma taxa maior do que X. Então, ela vai diminuindo essa diferença e a tendência é que ela iguale em um determinado momento e, após isso, ela ultrapasse, tá? Eu quero saber em quanto tempo Y vai ultrapassar X, tá bom? Temos essas informações aqui. E aí eu vou conduzir para a próxima tela, onde a gente vai fazer uma análise mais minuciosa da questão, tá bom? Primeiro, porque você tem aí a empresa X com um crescimento de 8% a cada ano em relação ao ano anterior e com um valor inicial 20, tá? Então, como eu já disse a vocês, esse crescimento é um crescimento exponencial, tá? A gente pode usar aquele modelo de juros compostos, tá? O valor inicial vezes 1 mais a taxa de juro elevado ao tempo, tá? Como eu quero saber em quanto tempo Y ultrapassa X, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse crescimento, tá? A gente vai simular o crescimento até o momento que Y ultrapassa X, tá bom? Então, vou dizer que é um tempo aí de N anos, tá bom? Então, a minha empresa X, ela teria um valor inicial de 20. Por que 1,08? Porque é 1 mais 8%. 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100 ou 0,08, tá? Então, 1 mais 8% dá 1,08. 1 mais 8% dá 108% ou 1,8. Elevado aqui a um N. Esse N aí é justamente o que a gente precisa saber, tá? É o tempo que vai levar para Y alcançar X e daí ultrapassar, tá bom? Então, para Y, eu vou usar a mesma ideia, só que o crescimento é de 14% ao ano e o seu valor inicial não é 20, é 10, tá? Então, usando o mesmo modelo, ó, valor inicial 10,
1 mais a taxa de crescimento, que é 14 sobre 100, né? Vai ficar aqui, ó, 1 mais 0,14 dá 1,14 elevado aí ao tempo, que também é n. Eu estou sugerindo o mesmo tempo para ambos. Tranquilo? Mas vamos lá. Se o meu problema está sugerindo que y tem que ultrapassar x, observe o seguinte: y está atrás de x. Então, para ele poder ultrapassar, ele tem que primeiro igualar. Ou seja, eu tenho que atingir primeiro, antes de ultrapassar, eu tenho que atingir o equilíbrio. O y ele só vai conseguir ultrapassar o x se primeiro ele igualar com o x. Então, eu vou descobrir em que momento y e x vão igualar as suas receitas líquidas. Ou seja, onde é que eu tenho 20 vezes 1,08 elevado a n igual a 10 vezes 1,14 também elevado a n. Tranquilo? Olha o que é que eu vou fazer aqui. Esse 10 está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Esse 1,08 elevado a n está multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o 10 para a esquerda dividindo e eu vou passar esse 1,08 elevado a n para a direita dividindo. Vai ficar assim, ó. 20 dividido por 10 dá 2. E do outro lado eu vou ter o quê? 1,14 elevado a n, né? Dividido por 1,08 elevado a n. Tranquilo? Só que você vai observar o seguinte: tanto 1,14 como 1,08, eles estão elevados a n. Então, eu posso transformar isso aqui numa potência só, onde a base seria o quociente, tá? Se 1,14 e 1,08 ambos estão elevados a n, essa divisão, esse quociente também está elevado a n, tá? Então, aí, a gente já tem uma situação um pouco mais simples, tá? É aí onde vão entrar os logaritmos. Porque essa divisão aqui, ó, de números decimais, eu não vou conseguir, por meio de fatoração, transformar em uma potência de base 2, tá bom? Então, quando isso não é possível, eu aplico os logaritmos, tá certo? Então, pega essa igualdade aqui, ó, e aplica logaritmo de um lado, o logaritmo do outro. Como o meu problema ele me deu logaritmos decimais, logaritmos na base 10, o que eu vou fazer é acrescentar logaritmo decimal de um lado, logaritmo decimal do outro, tá? Se eu tinha essa igualdade aqui, ó, e eu acrescento logaritmo na base 10 de um lado e também do outro, o que é igual permanece igual, tranquilo? Chegando nesse momento, a gente tem um logaritmo da potência aqui, né? Ó, eu tenho uma potência de potência, tá? Eu posso dizer que eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. É o famoso teorema da Skoll. O meu expoente desce redondo, tá? Então, esse n daqui, ó, vem para baixo multiplicando. Por quê? Porque eu tenho uma potência elevada a outro expoente. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Lembrem-se que o logaritmo, ele é, por definição, um expoente, tá? Por isso que eu multipliquei aqui o expoente n com o outro expoente, que é o logaritmo. Tranquilo? Só que aqui nesse logaritmo de 1,14 dividido por 1,08, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Ou seja, se eu tenho aqui uma divisão de potências de mesma base, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Como os logaritmos são expoentes, eu subtraio os logaritmos. Então, isso aqui vai ficar log de 1,14 na base 10, menos log de 1,08 também na base 10. Tranquilo? Eu vou dar uma paradinha por aqui para resolver esses dois logaritmos aqui, ó. O log de 1,14 na base 10 e o log de 1,08 também na base 10, certo? O que seria esse log de 1,14 na base 10? Tá? Primeiro eu colocaria
esse 1,14 na forma de fração, né? Como ele tem duas casas decimais, eu coloco 2 zeros no denominador e isso força uma divisão de potências de mesma base, onde eu repito a base e subtraio os expoentes. Onde eu repito a base, subtraio os logaritmos, tá? No enunciado, você vai perceber que ele te deu esse valor de log de 114 na base 10. E o log de 100 na base 10, você vai transformar o 100 em uma potência de base 10, vai ficar 10 ao quadrado. Então, como é 10 ao quadrado, o expoente é 2. Ou seja, o logaritmo é 2. Se o log de 100 na base 10 é 2. Por quê? Porque eu transformo 100 em potência de base 10, fica 10 ao quadrado, expoente 2, então quer dizer que o logaritmo é 2, tá? Lá no enunciado você viu que esse logaritmo de 114 é 2,057 e por definição, né, ó, você chegou à conclusão que o logaritmo de 100 é 2. Subtraí aí, encontrei o valor do log de 1,14. Perfeito? O log de 108 vai me dar um pouquinho mais de trabalho, certo? Pelo mesmo motivo, 108 vai ser 108 sobre 100, tá? Então, eu vou ter o log de 108 menos o log de 100. Só que detalhe, lá no enunciado ele não me deu o log de 108, tá? Então, vou precisar fatoriar o 108. Fatoriando o 108, tá? Eu vou lá dividir o 108 pelos números primos. Eu vou encontrar 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, né? 2 ao quadrado, 4. 3 ao cubo, 27. 4 vezes 27 dá 108, tá? Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, então vou somar os expoentes, vou somar os logaritmos. Quer dizer, eu vou ter 2 vezes o log de 2, mais 3 vezes o log de 3, tá? 2 vezes o log de 2, que é 0,301. Mais 3 vezes o log de 3, que é 0,477, que essas foram informações do problema. E isso aqui, ó, é isso, tá? Vou ficar com 2 vezes o log de 2, mais 3 vezes o log de 3. E o log de 100, subtraindo, que a gente já sabe que dá 2, tá? Multiplico esses dois, somo os resultados, subtraio 2, vai dar isso aqui. Tranquilo? Eu pulei um pouco as etapas para não ficar muito longo o vídeo, tá? Esses cálculos aqui você pode comprovar aí no papel, tá bom? Então vamos lá. Eu já achei o log de 1,14 na base 10 e o log de 1,08 na base 10, perfeito? Então eu posso retornar a essa igualdadezinha aqui. Pois é exatamente o que eu vou fazer, ó. Eu vou retornar a igualdade da onde eu tinha parado, tá? Lembrar que o log de 2 na base 10 é 0,301, que o enunciado me deu, tá? O log de 1,14 a gente já calculou, deu 0,057, e o log de 1,08 deu 0,033, tá? Vou subtrair aqui, ó, 57 menos 33 dá 24. Com 3 casas decimais vai ficar 0,024, tá? Esse 0,024 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vou ficar com 0,301 dividido por 0,024, tá? O que eu posso fazer aqui? Volto 3 casas decimais no de cima, volto 3 casas decimais também no de baixo. Ficaria o mesmo de 301 por 24, que vai dar aproximadamente 12,5. Como esse N a gente sugeriu que é um tempo em anos, porque lembra, a taxa de crescimento tanto de X como de Y é ao ano, então o tempo está em anos. Então vai levar 12 anos e meio aproximadamente para que o Y se equipare, se iguale com X. E a partir daí ele vai superar. Por quê? Porque o crescimento dele é maior.
tá? Então, essa é a resposta que o problema me pedia. Quanto tempo vai levar, aproximadamente, para Y ultrapassar X? É o tempo aproximado que leva para um alcançar o outro, ou seja, aproximadamente 12 anos e meio, que é a resposta que você vai encontrar lá na alternativa B, tá bom? Ó, questãozinha trabalhosa, tá? Uma questão bem trabalhosa que você precisa ficar ligado, tá? Para não vacilar aí. Tem muito procedimento, tem muito detalhezinho aí que você não pode deixar passar, tá bom? Então, espero que tenham gostado dessa resolução, tá? E continue acompanhando aí os nossos vídeos, que vai ter muita coisa interessante ainda para a gente comentar, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Valeu!